Transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Mensagem de número 15: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Leitura da Bíblia, Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 18. Nós acabamos de sair de uma comunhão na Cesareia de Filipe, quase 200 cooperadores e alguns que são aprendizes dos cooperadores. Tivemos dias maravilhosos, comunhões, luz na palavra e também muita descontração. Foi pela primeira vez os cooperadores puderam também ter atividades esportivas juntos, atividades recreativas, né, onde nós estamos aqui com muita honra recebendo os cooperadores que estão aqui. E o irmão Ildeu, né, voltou para casa aqui, ó, né? E ele dominava a mesa de ping-pong, né? E na conferência de tropas e capitães houve um desafio em futebol entre Billy e Chico Zé. E ali o jogo do século, que era para o Ami estrear, ainda não fez cirurgia. Então, o jogo do século foi transferido para o duelo entre Billy e Chico Zé. Então, nós tivemos dias maravilhosos. Pela primeira vez, nós passamos esses dias tão saborosos, tão gostosos, cheios de amor, cheios de carinho. Irmãos, nós experimentamos o resultado do trabalhar da palavra nesses anos todos, especialmente nesses últimos anos. O resultado, irmãos, é impressionante. A unidade real entre nós, a unanimidade, de mesma alma, temos o mesmo amor, temos o mesmo sentimento. Irmãos, isso é uma coisa improduzível artificialmente. Então, graças a Deus, nós experimentamos parecer que nós estávamos no terceiro céu. E em todos os cantos da comunhão, seja nas refeições, seja em momentos informais, nós podíamos sentar em qualquer mesa, participar de qualquer grupo de comunhão, nós nos sentimos em casa. Não havia partidos, não havia pessoas que pensavam diferente. Nós éramos um em tudo. Não há entre nós um ponto escuro, obscuro. Tudo é transparente. Como aquele rio que vai correr na Nova Jerusalém, ele é transparente e puro. E a vida da igreja está se tornando transparente. Não tem nenhum questionamento, nenhuma crítica, nenhuma opinião diferente. O Senhor trabalhou de tal maneira, irmãos, entre os cooperadores, a unanimidade era uma coisa nunca vista. E agora nós estamos experimentando tudo isso. E por quê? E quem foi que motivou tudo isso? Irmãos, é a palavra. Evidentemente, é a palavra que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias, os últimos anos, e
conseguiu produzir alguma coisa entre nós de real, e que isso vai ser usado para finalizar esta era, para finalmente fazer a vontade de Deus acontecer e se concluir, pregar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada, e nós vamos edificar a igreja, que é o corpo de Cristo, né, para ser um lugar de habitação, de repouso para Deus. E a realidade disso está em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, o versículo 1, diz a respeito de tudo o que nós recebemos na palavra profética. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, entre as palavras, nós recebemos intensamente a palavra de Deus. Deus tem aberto o seu coração a esse grupo de pessoas que Deus considera serem seus amigos, pessoas íntimas. Assim como quando, depois que Jesus participou da última ceia, e o traidor foi indicado, e o traidor saiu do meio deles, Jesus então abriu seu coração. A partir de João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17, são 4 capítulos em que Jesus abriu seu coração, os seus entranháveis afetos e misericórdias, né, afloraram ali, e derramou-se em amor, e também nos fez, a partir da recepção desse amor, passamos a amar uns aos outros. Irmãos, esses últimos tempos, o Senhor tem feito esse trabalho, semana após semana, palavra profética, imersão na palavra, anotação, transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus. Irmãos, isso, a intensidade disso, nós aprendemos com nossos adolescentes. O Senhor precisava nos dar os adolescentes que passaram milagrosamente a cair do céu, dado por Deus o Pai, como gotas de orvalho no seio da aurora, no início da vinda do Senhor. Ninguém está vendo, mas nós, pela palavra profética, pela promessa de Deus, nós sabemos que o início da vinda do Senhor, da aurora, já está se despontando. E por isso que o Senhor deu-nos esses adolescentes do nada. Adolescente sempre foi uma faixa etária difícil, faixa etária, né, em que eles estão no momento que se irritam fácil, longe, né, das coisas que os adultos fazem, apáticos quanto a Deus, as coisas de Deus, e de repente, do nada, acontece na igreja, os nossos adolescentes apaixonados pela palavra de Deus, maneira simples, eles se tornam modelos para nós do amor, da simplicidade de coração, espírito aflito, espírito conflito, abatido, não se considerando nada, mas amam a palavra como nunca e como ninguém. Então isso tem feito o quê? Feito uma energização na igreja impressionante, e o Senhor realmente deu uma energia especial, e nossos adolescentes conseguem atrair outros adolescentes, conseguem fazer grito de guerra, imersão na palavra melhor do que ninguém. E com isso o Senhor agregou também os jovens, e o Senhor agregou também os intendentes. Nós todos passamos a participar disso tudo. Mas que é isso? Por que o Senhor fez tudo isso?
Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A igreja deve andar no Espírito e não andar na carne, porque a carne tem as suas paixões e concupiscências que procuram vencer, vencer o homem, ocupar o coração do homem, para que não frutifique a palavra de Deus nos corações. E nós estamos aqui vendo que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, e são opostos entre si, para que não façamos o que porventura seja do nosso querer. Nosso ser, nosso coração é um campo de batalhas entre o Espírito e a carne. E a carne, me refiro ao nosso velho homem. E, irmãos, a partir do momento em que nós nos entregamos para o Senhor, a igreja deve procurar viver no Espírito. Esse andar no Espírito, em grego, é andar peripatel. Andar peripatel significa, em tudo que fizermos, nós devemos fazer no Espírito, e não fazer na carne, fazer no Espírito. Irmãos, essa já é uma luta muito grande entre nós. Procurar viver e andar no Espírito. Muito bem, só que, irmãos, eu quero dizer para vocês que o Senhor quer levar a sua igreja a avançar mais ainda. Por toda a vida, a igreja se preocupou em formar bons cristãos, formar cristãos que sejam modelos no mundo, Deus disse: nós somos a luz do mundo, nós devemos ser aqueles que levam a luz para as pessoas, e nós então devemos ser exemplo na nossa conduta, no nosso comportamento. Portanto, nós devemos andar no Espírito para que tenhamos essa luz que alumia a todos que estão em nossa volta. Não é assim todos os grupos cristãos, ou todos os cristãos procuram viver uma vida de um bom comportamento, que seja um modelo para as demais pessoas que estão à nossa volta. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer mais do que isso. Então, esse andar peripatel é produzir essas pessoas que vivem no Espírito, portanto, ter um comportamento que, como o resultado é um comportamento como fruto do Espírito. A carne produz obras da carne, que são prostituição, impureza, fornicação, e depois idolatria, e me ajude, idolatria, feitiçarias, e aí vem os problemas de relacionamento na alma, não é isso? Aqui diz, vamos lá, que é inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, para que não sejamos edificados, nós não tenhamos essa unidade que nós vimos em Cesareia de Filipe, nós não tenhamos essa unanimidade, disputa entre nós, divisões, discórdias, contendas, invejas. Isso é todos esses itens são obras da carne. E no final, bebedices e glutonarias, isto é, devassidão, orgias. Esses são as obras da carne. Mas quem vive e anda no Espírito, irmãos, produz o quê? Produz fruto. Fruto é produzido pela vida. A carne não tem vida, mas o Espírito tem vida. O Espírito é vida. Lembra que o Senhor falou em João 6,63, Ele disse: as minhas palavras são Espírito e são vida. Então, quem anda no Espírito produz fruto.
não são meramente obras, produz fruto. E o primeiro fruto principal é amor. Tá? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, o andar peripatel faz com que no seu viver diário você produza esse fruto do Espírito, começando com o amor de Deus, o amor ágape. Mas Deus não está contente com isso. Deus quer que você, além do andar peripatel, aqui nós temos no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E esse andemos, embora seja a mesma palavra em português, em grego é a outra palavra. Andemos também no Espírito é stoikel. Stoikel refere-se o andar como numa marcha, no mesmo ritmo, mesma frequência, mesma cadência, mesma direção, debaixo do mesmo comando. É isso que Deus quer produzir na igreja, porque Deus quer fazer coisas maiores do que meramente sermos uns bons cristãos, termos bons comportamentos. Deus precisa executar a sua vontade, Ele precisa de algo com poder maior para Ele poder usar, né, para terminar esta era. Então Deus precisa de um andar stoikel. Nada melhor do que nós ilustrarmos com um raio laser. Essa luz nos ilumina, nos é muito útil. Em todo lugar nós precisamos da luz, precisamos da iluminação, e também faz funcionar vários equipamentos, né? E isso nos torna importante no viver diário. No entanto, Deus precisa, além do raio de luz normal, que vem pelo andar peripatel, Deus precisa que a sua igreja seja uma arma poderosa para fazer a vontade de Deus e introduzir o reino de Deus aqui na terra e encerrar esta era. Ele precisa então de raio laser. Tanto essa luz normal como o raio laser são formados pelos fótons. É o mesmo fóton. Essa luz aqui são partículas de fóton que são emitidas e produz essa luz. E raio laser também são fótons, não muda, são fótons. Mas como são produzidos, né, os fótons do raio laser? Como são produzidos? Bom, primeiro quero mostrar para vocês a utilidade do raio laser. O raio laser, né? Primeiro item, o raio laser tem todos os fótons. Vocês sabem que a luz, a emissão de luz. A luz chega até você através de ondas eletromagnéticas. E essas ondas, se você conseguir ver, são ondas, um comprimento de onda completo. É isso, eu não tenho lousa aqui para desenhar, não é isso? Um comprimento de onda é assim, tá? E no raio, aqui na luz comum, nós temos vários tipos de comprimento de onda, várias cores de luz, de fóton, né? E forma a luz branca. Então nós temos vários fótons com comprimento de onda diferente. Mas o raio laser, todos os fótons estão na mesma frequência. Todos os fótons têm o mesmo comprimento de ondas. Em outras palavras, o comprimento de onda define a cor. A cor branca, a luz branca tem uma cor, a luz vermelha tem uma cor, azul tem outro comprimento de onda, né? Então cada cor define um comprimento de ondas. Por que Deus
precisa nos usar de uma forma mais eficiente, para que, de modo, então Ele precisa trabalhar entre nós, para nós termos o mesmo comprimento de ondas, a mesma cor. Nós não temos cores diferentes. Nós perguntamos os cooperadores ali, tem alguns que vieram do Rio de Janeiro, são flamenguistas, né? Outros são o quê? Temos gaúcho internacional, né? Outro Grêmio. Nós temos os mineiros, Cruzeirense ou Atlético Mineiro, né? Galo, né? E alvinegro, como é que é? Rubro-negro, tricolor, né? Tal. Irmão, cheio de cores diferentes. Mas Deus deseja fazer da sua igreja uma só cor. Uma só cor. É a cor celestial. Irmãos, porque uma só cor tem um só comprimento de ondas. E por que é importante termos um só comprimento de ondas? Um só comprimento de ondas, irmão, nós conseguimos somar. Você consegue somar, né, um fóton com o outro fóton para andar no mesmo ciclo, na mesma fase, certo? Se um fóton andar numa fase, se outro fóton andar em outra fase, em algum momento nós vamos nos anulando um ao outro, certo? Então todos nós precisamos ter o mesmo comprimento de onda, a mesma cor. Graças a Deus que na igreja não tem muitas cores, é uma só cor. E Deus está nos colocando em fase. Todos nós estamos, quando uma onda sobe, todo mundo sobe. Quando uma desce, todo mundo desce. Isso você consegue intensificar, somar, você consegue amplificar, né, a intensidade do raio. Então é assim. E o terceiro item do raio laser é que são altamente direcionáveis, né? Então você consegue direcionar todos os raios para o mesmo ponto. O raio laser, não sei se você sabe, é usado no leitor de CD, leitor de DVD, né? Provavelmente é usado em os vários aparelhos, né, que você tem, são usados nisso. E na medicina, raio laser é usado para cirurgia de alta precisão, porque ele consegue focar num só ponto, né, de alta precisão, e a raio laser é capaz, né, de alcançar longa distância, porque todos os raios ajudam um ao outro, né, na mesma linha e na mesma intensidade, na mesma fase, e portanto aumenta a intensidade e consegue medir grandes distâncias, né? E o Maurício hoje, antes da reunião, me mandou, né, alguma coisa aqui mostrando algumas características. Vou mostrar aqui. Onde está? Ó, um raio. Vamos lá. A raio laser é capaz de como você pode concentrar todo o facho de luz em um só ponto. Você sabe que o raio laser pode ultrapassar 30 milhões de graus Celsius, mais do que o calor do sol, lá dentro do sol, né? Então 30 milhões, você sabe que a água da sua panela ferve a 100 graus Celsius. E o raio laser, tão concentrado que você consegue alcançar 30 milhões de graus Celsius. Então, irmãos, olha só a utilidade. O raio laser é capaz de cortar aço, de cortar qualquer material com isso, e é capaz de soldar. Então, raio laser dá para ser usado, né? Tem uma utilidade específica. Irmãos, Deus precisa de um raio laser celestial, espiritual, para Ele executar sua obra com o seu poder. Ele precisa da cooperação da igreja. Mas quando Ele conta com a igreja,
nós temos opiniões diferentes, nós temos cores diferentes, nós pensamos diferentes, nós temos ciúmes entre nós, temos invejas entre nós, temos facções, temos discórdias, temos inimizades entre nós. Irmão, você acha que Deus consegue alcançar seu objetivo através de uma igreja assim? Claro que não. Então, irmãos, não é somente produzir um grupo de cristãos que tem bom comportamento, né, que seja a luz do mundo, mas Deus quer colocar esses fótons todos para uma utilidade específica. Ele precisa de um raio laser para trazer o reino dele de volta aqui na terra. E como é produzido o raio laser? Eu já falei várias vezes, coloca-se um material, esse material somos nós. É colocado um material dentro de uma câmara de energização. Dentro de uma câmara de energização, coloca-se esse material, e para produzir o raio laser, esse material que somos eu e você, dentro dessa câmara, precisa ser altamente energizados. Nós precisamos ser altamente energizados. Irmãos, esse material precisa ganhar muita energia. E como Deus fez para nós termos uma câmara de energização? O que você acha? Deus nos deu os adolescentes. Através dos nossos adolescentes, com a simplicidade deles, com o amor que eles têm pela palavra, com a fé que eles têm na palavra, e Deus começou a usá-los para energizar. É ou não é? Uma reunião com adolescente sem adolescente diferente. Nós estamos usando nosso TCI, precisa ter adolescentes, né? Adolescente sozinho também não funciona. Precisamos dos capitães para cuidar dos adolescentes, precisamos de intendentes para dar todo apoio, logística, não é isso? Suprimento para que os adolescentes, essa câmara de energização funcione. Então, o Senhor em 2020, o Senhor nos deu uma promessa em Salmo 110, versículo 3. São as gotas de orvalho que cairiam, né, ao raiar, né, do dia. E o Senhor, de fato, em 2021, 2022, Ele começou a nos dar adolescentes que surgiram aqui, surgiram ali, e de repente, né, surgiram em poucas cidades, e de repente, irmãos, em um pouco mais de um ano e meio, nós tínhamos já 500 casas de adolescentes ao redor da terra. E todos esses adolescentes, irmãos, são tão energizados, irmãos, e eles começaram a nos colocar um outro ritmo. A vida da igreja passou a ter outro ritmo. Irmãos, esse objetivo não é que a igreja se torne dos adolescentes, é que eles são usados para energizar-nos. Nós não fomos jogados fora. Nós somos aquele material que foi colocado dentro da câmara, e Deus então nos energiza. Irmãos, quando nós ganhamos uma alta energia, né, nós estamos altamente energizados. Você vê que as nossas reuniões são altamente energizadas, não é isso? Por exemplo, né, imagina as nossas reuniões ainda de antigamente, né? 9h30 começa a reunião. E chegam aqui 30% de pessoas 9h30. Aí ficam ali, os irmãos responsáveis têm que chegar antes, tem que começar com a reunião. Irmãos, vamos orar pela reunião, vamos invocar o nome do Senhor 3 vezes. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos cantar hino número tal, e vamos cantar, depois cantamos a estrofe 1, vocês aqui proclamam uma vez, a estrofe 2, essa ala proclama outra vez, essa estrofe. Irmãos, assim eram nossas reuniões do passado, não é? Irmãos, não tinha muita energia. E agora, irmãos, o Senhor nos deu esses adolescentes, né, que não sabem de nada. Eles nem sabem que tem lugar que só o irmão responsável sentam. Eles estão sentando no lugar das primeiras filas, né?
o Senhor, né, de repente estão, né, pegando caderno, caneta, né, que antes não estavam minimamente interessados na reunião e hoje são os mais interessados, né? Anotam, notam, depois ruminam, depois... Irmãos, o que o Senhor fez? O Senhor fez da igreja uma câmara de energização. Mas o objetivo disso é por quê? Não é só para os adolescentes. O motivo disso é para me energizar, para energizar você. Então, somente um material que somos nós, eu e você, altamente energizado, é que começa a produzir raio laser. Vocês entenderam? Com aquela baixa energia, irmão, ó Senhor Jesus, a vida da igreja funcionando a manivelas, né? Conhece aqueles carros antigos que dá partida a manivela? Rum, 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 né? 9h30 começa a reunião, começa a pegar, o motor começa a pegar às 10h30, né? Irmãos, mas não é mais, graças ao Senhor. Antes de chegar 9h30, 8h30, 8h, nós já temos aqui, né, alguém nos energizando aqui, né? Irmãos, é impressionante essa energia, impressionante, está até nos nossos bebês. Não sei se vocês perceberam, os netos dos irmãos, os filhos dos irmãos, com 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, começam já cheios de energia, ou não é? E o neto do Ami, você deu para ele um presente. Que presente que foi? Como é que é o nome daquilo? Carrom. Vocês sabem o que é um carrom? Onde está? Aqui não tem, né? É aquela caixa que bate, marca ritmo. E o neto dele, quantos anos? 3 anos de idade. Está ali, batendo, querendo fazer grito de guerra. Então, é uma coisa impressionante. Quem que ensinou? Nossos bebês, nossas crianças, nossos pré-adolescentes, irmãos, já estão no ritmo de energização. Eles estão energizando em casa. O irmão hoje de manhã de Caraguatatuba falou que né, eles... Caraguá, né? Itaquá, não é isso? Itaquaquecetuba, né? É um nome muito comprido, Itaquaquecetuba, né? Então, a vida da igreja ali começou com um casal e uma irmã, 3 pessoas. Eles pediram por Senhor, nós precisamos de energia, precisamos ser energizados. Eles pediram por Senhor, né? Graças ao Senhor, o Senhor começou a dar. Quantos adolescentes tem aí? Cadê o irmão? Cadê o irmão? Hein? Quantos adolescentes tem hoje? Já tem 10, ó. Tem vezes que chegam 25 adolescentes e ele nos disse que enquanto os meninos estão ali fazendo grito de guerra, os meninos da vizinhança que os pais não deixam vir, né, estão ali no portão ali, entrando no ritmo, não é isso? Não é isso? Ele que falou para nós. Irmãos, é impressionante a energização que está acontecendo entre nós. Essa energia toda é para quê? Esse material colocado dentro da câmara de energização, que é a igreja, eu e você somos colocados aqui. Se não houver essa energização, nunca vai surgir raio laser. Então precisamos ser altamente energizados. Graças ao Senhor, estamos sendo altamente energizados. Sendo altamente energizados, o que acontece? Emite-se fótons. Esses fótons é uma estimulação externa. Essa estimulação externa estimula para que os fótons produzidos pelos átomos desse material altamente energizado, né? Eu não sei se vocês sabem, se não souber também não precisa, viu, a mim, não precisa se preocupar se não entender, mas assim, os átomos desse material que somos nós, irmão, todos os átomos têm elétrons, né, em volta dos prótons, né? Esses elétrons normalmente estão numa órbita, são em várias órbitas, estão numa órbita estável,
tá? Mas quando é altamente energizado, o que acontece? Esses elétrons que estão no sua órbita habitual, por causa da energização, saltam para uma órbita de uma órbita maior, de maior energia, tá? E saltam, tá? Então por isso nós precisamos ser energizados, né? Vocês que são adultos, vamos deixar o Senhor nos energizar? Não fica tão comportadinho, não. Vamos fazer grito de guerra, vamos pular, vamos saltar, precisamos dessa alta, né, energia alta, porque uma energia alta faz com que os elétrons saltam para uma órbita maior. E quando esses elétrons voltam por sua órbita, porque não fica muito tempo, porque é instável, ele volta para sua órbita normal. Quando ele volta para a órbita normal, porque eles foram energizados, quando voltam, sobra energia. Não sei se vocês entendem. Eles foram energizados, saltam para uma órbita maior, e quando volta para a órbita menor, sobra energia. Então ele fornece energia, em vez de só receber energia, agora fornecem. Como fornece? Fornecem em forma de quê? De fóton, entendeu? Você é estimulado pelo fóton e você fornece fóton, entendeu? E quem é esse fóton que nos estimula? É a palavra, é o Espírito, né? Esse fóton que nos estimula, e nós, estimulados, nós também soltamos fótons. Nós soltamos fótons, recebemos fóton e soltamos fótons. E esse fóton que é emitido de nós, irmãos, vai acompanhar o mesmo ritmo do fóton que estimula. Vocês estão entendendo? A palavra que nós recebemos, o Espírito que nós recebemos, nos estimula quando estivermos em alta energia. Aí quando nós somos estimulados, nós soltamos, né, os fótons. E esses fótons que saem, irmão, vão caminhar na mesma direção do fóton que nos estimula, vai caminhar no mesmo comprimento de onda, vai caminhar no mesmo ciclo. E dentro dessa câmera existem 2 espelhos nas 2 extremidades. Esses 2 espelhos fazem com que esses fótons batem um no outro para aumentar sua energização, esses fótons, e também para nos colocar todos em ciclo. E depois disso é que tem mais um espelho que deixa escapar esses fótons e vira um raio laser. Você está percebendo o que o Senhor está fazendo conosco? Ele não apenas quer de você um cristão bem comportadinho. Ele não espera só de você um bom cristão que seja a luz do mundo e influencie as pessoas à sua volta com seu bom comportamento. Mas o Senhor quer usar você como instrumento para gerar alta temperatura, para operar seus milagres, para fazer a vontade de Deus e trazer o Senhor de volta. Então, qual é o resultado do trabalhar disso? Irmãos, é o que nós experimentamos na Cesarea de Filipe. Todos nós pensamos a mesma coisa. Então vamos voltar para Filipenses 2. Ó Senhor Jesus. Filipenses 2. Onde estou? Estou abrindo em Colossenses, espera aí. Filipenses, versículo 1, volto a dizer, é o fóton que nos estimula. É a palavra, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Irmão, durante esse tempo todo nós estamos recebendo esse estímulo, né, dos fótons divinos, da palavra divina, do poder do Espírito. Irmãos, essa palavra toda que recebemos dia após dia, semana após semana, imersão, grito de guerra, irmão, tem que produzir alguma coisa. Não é produzir só bom comportamento. Tem que se tornar ferramenta na mão de Deus para Ele operar grandes coisas para trazer Ele de volta. Então, qual é o resultado, irmão, desse trabalho? Versículo 2. Versículo 2 é o resultado. Completai a minha alegria. Irmão, completar a alegria do apóstolo é completar a alegria do Senhor. Completar a alegria do Senhor, irmãos, é completar
o beneplácito do Pai, a vontade do Pai. O que o Pai quer, irmãos, está sendo produzido aqui na igreja. E o que o Pai quer, para Ele poder nos usar como instrumento, de modo que penseis a mesma coisa. É como se fosse, vocês tenham a mesma cor, vocês têm o mesmo comprimento de ondas. Se tiver comprimento de ondas diferentes, é impossível vir o próximo passo, que é entrar em fase. Vocês entenderam? Por isso nós temos necessariamente ter o mesmo comprimento de ondas, a mesma cor. Então, de modo que penseis a mesma coisa, temos a mesma cor, mesmo comprimento de ondas, e tenhais o mesmo amor. Irmão, nós somos coerentes. Sabe o que é coerente? A coerência na física é nós estamos em fase. A onda, né, caminha todos na mesma fase. Então nós estamos nos somando e aumentando intensidade, aumentando energia, porque nós estamos todos em fase. Acho que para vocês não, algumas irmãs que não entendem física, né? Então vou explicar de uma maneira mais simples. Você já empurrou o balanço de uma criança, né? Você que é a mãe, já empurrou, não é isso? Nem sei se hoje tem balanço, ainda tem balanço, né? Tá. Você empurra um balanço de uma criança, certo? Quando é que você deve dar um empurrãozinho? Quando a cadeira da criança vai, e quando vem, e quando chega no momento máximo, quando ela para, é o momento de você empurrar. Vocês entenderam? Isso está em fase, na mesma fase. Quando você empurra na mesma fase, você intensifica o movimento, não? E se você empurrar na hora errada, você vai prejudicar, você vai interromper ou você vai frear. Então, se o balanço chegar, antes de chegar no ponto mais alto, você já empurra, aí você está freando. Vocês entenderam? Isso não está em fase. Nós precisamos estar todo mundo em fase. Não um diminuindo o outro, não um anulando o outro, não um atrapalhando o outro, mas vamos todos somarmos uns aos outros na mesma fase. Então, isso tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Irmãos, todos nós estamos todos na mesma direção, porque o raio laser é altamente direcionável. Isto você consegue colocar tudo um só raio, uma só linha. Irmão, você concentrando tudo é capaz de chegar àquela altíssima temperatura, porque você coloca todos os raios no mesmo ponto. Por isso que na medicina se consegue fazer cirurgia de alta precisão, porque consegue colocar tudo no mesmo ponto. Irmãos, nós temos uma dificuldade como ser humano, todos nós focarmos no mesmo ponto. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas, você tem o seu jeito de fazer as coisas. Irmão, o Senhor quer nos fazer esse raio laser, para Ele conseguir fazer a sua obra. Vocês estão entendendo? Aí no final, ter o mesmo sentimento. Nós saímos daqui, irmãos, todos nós saímos daqui com o mesmo sentimento. Nós queremos fazer a vontade do Pai, queremos agradar ao Pai, né? Aquilo que Ele suspira, aquilo que Ele anela, nós queremos fazer a vontade do Pai, né? Então nós temos o mesmo sentimento, executar a vontade do Pai, para poder o Senhor, nosso querido Senhor, voltar. Essa é a nossa luta. O que você acha? Você está nessa ou não? Por isso, irmão, não fique de fora. Não fique de fora dessa câmara de energização. Você só consegue também ajudar com o seu fóton quando você está altamente energizado, mas você também precisa da palavra profética. Você também precisa do estímulo do fóton, né? Irmãos, graças ao Senhor, se a gente continuar assim, irmãos, o Senhor poderá voltar muito brevemente. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu estou lutando, irmãos, para trazer o Senhor de volta mais rapidamente. Se possível, eu quero ser arrebatado juntamente com vocês, vivo, na volta do Senhor. Só que
nós ainda, irmãos, não alcançamos a perfeição. Ainda temos a carne, temos elemento da carne aqui, certo? Então, em Cesareia de Filipe, provou-se que nós chegamos a um nível muito bom para o Senhor poder usar. Essa unanimidade, essa unidade toda, o Senhor está conseguindo fazer trabalho em todos os continentes. Temos pouca força, mas, irmão, com a bênção de Deus, nós estamos conseguindo alcançar as pessoas. Ainda que na Europa temos, né, não chega quanto? Não chega a 20 comportores, né? Quantos nós temos na Europa? 20 comportores? Tem 20 comportores, irmãos, mas já tem o europeu falando, eu passei por Portugal, eu fui abordado por um comportor. Aí depois eu fui para a Itália, fui abordado por outro comportor, outro comportor. Eu fui para a Inglaterra, outro comportor me abordou. Mas nós somos tão pouco, não chega a 20, mas que loucura, esse raio laser está alcançando as pessoas, né? Então, o Senhor... Por isso, irmãos, aproveitar e dizer para vocês, irmãos, todos nós devemos buscar seapistas. Para nós termos mais comportores, precisamos de mais seapistas. Então, cada um vai na rua, procura, né? Você conhece alguém, fala, você não quer ser um missionário? A sua vida não está se perdendo, não faz sentido? Seja um missionário e encaminha para o SEAP. Nós vamos ter muitos comportores, irmãos, trabalhando, né, nesse instrumento que o Senhor quer usar. Bom, muito bom. Então, que tem a ver com a mensagem de hoje? Aí no versículo 3 ainda de Filipenses 2, Filipenses 2:2, chegou num ponto que Deus quer. Vou repetir, qual é o ponto que Deus quer? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse é o que Deus quer. Isso vai se tornar um instrumento poderosíssimo para Deus poder fazer o seu trabalho. Mas... logo em seguida, o versículo 3 nos alerta: nada façais por partidarismo ou vanglória. Isto é, irmãos, nós ainda não somos perfeitos. Pode haver algum momento que não estamos andando na carne, não estamos andando no Espírito, não estamos andando com andar estoiqueal. Então, ainda podemos cada um rivalizar um com o outro, né? Por que ele? Por que não eu? Eu que devia estar lá, né? E às vezes rivalizar serviços, né? O serviço, né, de um tipo de serviço rivaliza com outro tipo de serviço. Irmão, isso é tudo coisas da carne. E que mais? Mas façais tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, vamos todos na vida da igreja, a fim de nós sermos um instrumento para o Senhor poder usar, irmão, vamos considerar cada um os outros superiores. Nunca tem aquela arrogância de que eu sou melhor, eu sei fazer e você não sabe fazer. Irmãos, é pela misericórdia que estamos servindo ao Senhor, né? Então vamos agir com humildade, sempre considerando os outros superiores a si mesmo, e também não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Irmãos, sempre se preocupar com outros, não ser egoísta. Eu estou bem, né? Assim também com relação à obra. Eu estou bem, mas a Europa está precisando, né? Por isso que nós, graças ao Senhor, pela ajuda dos irmãos aqui, conseguimos chegar na segunda fase do centro de obra na Europa, né? Aqui nós estamos bem, mas Itacoaquecetuba está precisando de ajuda. Não vamos cada um pensar o que é só seu. Vamos, né, pensar, preocupar-nos uns com os outros, né? Então, irmãos, isso mostra que, irmãos, o Senhor quer nos manter sempre na condição do versículo 2. Então, agora posso entrar na mensagem de hoje, tá? Versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o
com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Quer dizer o quê? Ora, Deus nos levou por terceiro céu, nos levou lá para Cesareia de Filipe. Nós vimos que todos os cooperadores são são unidos de alma, todos pensam a mesma coisa, todos têm o mesmo sentimento. Que coisa gostosa, passamos esses 2, 3 dias juntos, sabe? O futuro da obra do Senhor, né, é brilhante por causa desse momento, mas nós temos que ver que ainda temos o velho homem em nós, ainda vivemos na carne, então tem que tomar cuidado com isso. Então, se porventura algum de nós for surpreendido em alguma falta, né, vós que sois espirituais, aqui não fala vós que tem um padrão moral alto. Eu tenho medo de pessoa que tem padrão moral alto, porque eles julgam impiedosamente aqueles que cometem problema nessa área. Irmãos, não é ser pessoa moral, não é ser pessoa correta, mas é ser espiritual. Irmão, nós precisamos ser espirituais, andar pelo Espírito, agir pelo Espírito, julgar pelo Espírito. Não julga pela sua moralidade, pelo seu conceito moral, né? Irmão, também não quer dizer isso, não quer dizer com isso tolerar pecado, não é nada disso, né? Mas, irmãos, nós temos que aprender a andar pelo Espírito. Vou dizer para vocês, irmãos, que só existe um ponto que você consegue andar no Espírito, lidar com injustiças, ou pecado, ou alguma falta, com justiça e com amor. Deus é assim. Eu não sei quem entende geometria espacial. Quem já estudou geometria espacial? Aí, tem vários aqui que sabem. Vamos supor que existe um plano. Sabe o que é um plano? Né? Isso aqui é um plano. Existe um plano no espaço, onde estão todos os elementos que toda equação da justiça de Deus está nesse plano. Então, o plano justiça é um plano, na geometria espacial é um plano. E o amor está em outro plano. Tudo que refere-se a amor está em outro plano. Porque você vê que às vezes o pai é severo demais com o filho e a mãe mima demais o filho. Então, um está andando num plano, outro está andando no outro plano, né? E qual é o melhor plano? Qual é o melhor lugar para se lidar com equilíbrio? Hein? Então, quem entende geometria espacial sabe, é o lugar onde cruza os dois planos. A interseção do plano da justiça com o plano do amor, a interseção de dois planos é uma reta. Entendeu ou não? Se você andar nessa reta da interseção, você satisfaz tanto a justiça quanto o amor. Vocês entenderam? Então, o melhor lugar para andar é andar no ponto, na reta, onde atende às exigências da justiça e atende às exigências do amor de Deus. Irmão, Deus é assim, lida conosco dessa forma. Se Ele for nos lidar com a justiça severamente demais, irmão, nós estaremos todos aniquilados. Se Ele nos tratar só com amor, Ele pode faltar com a sua justiça. Então, graças ao Senhor, os homens espirituais sabem andar como Deus anda na interseção entre o plano da justiça e o plano do amor, tá bom? Então, e também guarda-te
Não pensa que você que não cometeu falta, você está acima de cometer a falta. Todos nós ainda vivemos na carne. Nós precisamos cuidar, precisamos zelar por nós, né? Cuidar para não sermos tentados. Por isso não fica se gabando, né? Apontando o dedo nos outros, julgando os outros, né? Precisamos tomar cuidado que nós também ainda, né, estamos vivendo nessa carne, tá? Levai as cargas, né? E talvez eu posso o que eu preparei aqui, tá? Sob influência dos judaizantes, os gálatas viviam no ambiente da prática da lei, o que produziu a situação descrita por Paulo. Se vós, está no capítulo 5, versículo 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esse ambiente de quê? De um julgar o outro. Eu julgo você, eu mordo você, eu devoro você, e nós acabamos todos destruídos, não é? Mas por isso a igreja precisa de espirituais. Vamos ser espirituais? Espirituais são aqueles que não se julgam acima de qualquer falta. Espirituais são aqueles que zelam para andar no Espírito e cuida para não cair em nenhuma tentação. Tá certo? Tá, vamos lá, eu não tenho muito tempo. No ambiente do certo e errado, quando um aponta erro do outro, dá a impressão que ele está acima de qualquer suspeita de cometer esse tipo de erro, não é assim? Quando você aponta erro, parece que você está livre desse erro. Não, você não está livre não, tá? Então pode-se aproveitar a situação para subir de posição na igreja, causando destruição. Quer dizer, você pode estar aproveitando um erro de alguém para você pisar na cabeça dele e subir. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que tomar cuidado, temos que ser espirituais, tá? E portanto, irmãos, eles precisavam, os gálatas precisavam de ajuda em como lidar com isso, em um novo ambiente do Espírito. Por isso Paulo fala, nesse novo ambiente do Espírito, quem vive dentro dessa câmara de energização, pensam toda a mesma coisa, irmão, esses são espirituais. Nós que vivemos, irmão, nesse ambiente maravilhoso, irmão, vamos viver a vida da igreja como espirituais, né? Vós que sois espirituais, indica que agora há entre eles os que andam no Espírito, capazes de lidar de maneira espiritual. E se alguém for surpreendido em alguma falta ou pecado, quando vocês se lembram que quando Paulo descobriu que na igreja em Corinto havia um que cometeu uma imoralidade, que ele ficou extremamente indignado. Vocês se lembram disso? Acho que está em 1 Coríntios capítulo 5, vocês vão dar uma olhadinha? 1 Coríntios 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Severo, não? Foi forte. Um açoite forte aqui, né? Irmãos, aí em 2 Coríntios, que ele falou, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero,
Digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido pela excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Na 1 Coríntios foi duro, e na 2 Coríntios ele refletiu: peraí, eu lidei certo, com justiça, mas eu não dei nenhum lugar mais para ele viver aqui na terra. Ele está praticamente entregue diretamente para o Satanás. Eu preciso cometer um erro, sim, foi grave, mas ele precisa ter, um terreno, depois de arrependimento, ainda poder viver a vida da igreja, é ou não é? Então, aí ele falou, então basta-lhe a punição pela maioria, tá? E de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Irmão, esse é um homem espiritual. Todos nós devemos andar como esse homem espiritual. Vocês entenderam? Então é isso que Deus quer. Isso vai preservar essa câmara de energização para produzir raio laser, não ser prejudicado e nós não sermos devorados e destruídos, entre nós. Então os espirituais, os que andam no Espírito, devem corrigir os faltosos com espírito de brandura e guardar-se para que não sejam também tentados. Devemos ter consciência de que todos estamos sujeitos a tentações. Então 1 Coríntios 10, Paulo fala, versículo 12 e 13, vamos dar uma olhada. Capítulo 10, versículos 12 e 13. Aquele, porém, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não se gabe que você não cometeu aquela falta. Você está em pé, mas cuidado para você não cair. Então não se gabe disso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tá? Agora vamos para levai as cargas uns dos outros. Vamos lá. Onde está? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, não vamos, você vai dizer, mas eu já tenho problemas demais, eu já estou estressado com a minha carga, por que eu vou procurar sarna para me coçar? Por que eu vou procurar mais problemas para mim? Quando irmãos falam, irmãos, vamos participar do central de acolhimento, vamos participar da missão família, vamos telefonar para as pessoas precisam de ajuda, precisam ser cuidadas, tal. Você vai dizer, mas eu já estou cheio de carga, já estou sobrecarregado. Irmãos, aprenda, quando você realmente se dispuser a levar a carga dos outros, a sua carga é aliviada. Você sabia disso? Experimente fazer isso. Experimente participar da missão família. Você está vivendo uma vida cheia de problemas, cheia de estresse, Você está numa, sinuca de bico que fala? Você está numa sinuca de bico, não tem saída, sua vida está horrível. Aí o irmão chega e ainda fala para você, irmã, telefona para esses dois contatos essa semana. Você tem tempo? O tempo que você tiver, telefona e apacenta essas duas pessoas. Mas já tem um problema demais, eu estou numa sinuca de bico. Você já percebeu que quando você liga, você passa a ouvir os problemas dessa pessoa, e você com a palavra, com a imersão na palavra, consegue ajudar, porque você não consegue ajudar com seus conselhos, mas é com a palavra. Você ajuda a pessoa com a imersão na palavra, e a pessoa é ajudada, agradece a Deus e agradece você, e você vai ser curado.
A sua carga será aliviada. Acredita ou não acredita? Experimente fazer isso. Quem não acredita, faça. Né? Irmãos aqui, ó, entregue aí para os irmãos nomes para cuidar, nomes para telefonar, tá bom? E todos terão suas cargas aliviadas. Ó Senhor Jesus. Por isso que Jesus, né? Jesus falou em Mateus 11, não é isso? O que Jesus falou em Mateus 11 sobre carga? Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Mas eu já tenho jugo pesado demais. E o Senhor está falando, tomai sobre vós o meu jugo. Apacenta uma pessoa, telefona para uma pessoa. Mas Senhor, já estou sobrecarregado, o Senhor me manda fazer isso? Sim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Acredita ou não? Se você toma o jugo do Senhor, o Senhor vai fazer você achar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos cuidar das pessoas? Tantos contatos são gerados a cada dia, pelos comportores, pelos irmãos, pelas irmãs, na pregação do Evangelho do dia a dia. Tantos contatos, irmãos, precisamos cuidar. Se cada um carrega só a sua carga, o que será dessas pessoas? Né? Então, irmãos, vamos carregar a carga também dos outros. Só que essa carga não vai aumentar a sua carga. Essa carga vai diminuir a sua carga. Você vai encontrar descanso. Você está numa sinuca de bico, não tinha saída, né? Você está desesperado, mas você vai cuidar de outra pessoa e você acaba encontrando descanso para a sua alma. Acredite nessa palavra. Ó Senhor Jesus. Portanto, se alguém julga, vamos voltar lá para Gálatas. Se alguém, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Irmãos, não se engane. Não se julga ser alguma coisa. Irmão, nós estamos aqui por mera misericórdia do Senhor. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque, né, você se julga o perfeito. Não, você está aqui pela misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, porque se você julga a si mesmo, né, bom, né, e não sendo nada, e a si mesmo se engana, tá? Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Irmãos, cada um de nós procura ser fiel ao Senhor e trabalhar. Eu não é? TCI. Vamos formar TCI para ajudar. Tem grupos familiares, né? Vamos desburocratizar o uso do TCI. Por exemplo, se você e sua esposa tiverem encargo de fortalecer um grupo familiar em outro bairro, você pede 2 adolescentes, né? Pede para Douglas, cadê o Douglas? Hein, cadê o Douglas? Né? Liga para o Douglas, outro precisando de 2 adolescentes. Tem adolescente à disposição aí? Tem, vamos lá. Então vou passar aí na casa de adolescentes. Leva 2 adolescentes, vai para uma casa, faz o grupo familiar. Irmãos, você vai ajudar esse grupo familiar. Ou vai para uma casa, uma família nova, assista a live de quem está com ele. Ou faça imersão com aquela pessoa. Irmão, você vai ver, tá? Como você, né? O seu trabalho vai ter fruto. Então, em vez de a gente ficar julgando um ao outro, vamos fazer o nosso trabalho. Vamos apacentar, vamos pregar o evangelho, né? Então, e assim nós vamos gloriar-nos unicamente no que o Senhor nos deu para fazer e não em outro, né? Porque cada um levará o seu próprio fardo, cada um tem a sua responsabilidade que o Senhor nos deu. Então, irmão, não fique de fora, vamos aproveitar, né? Levar cargas também uns dos outros.
Muito bem. Agora, irmãos, vamos para ainda nesse ponto, eu quero mostrar para vocês Lucas 18, tá? Lucas 18. Lucas 18, aqui tem dois tipos de pessoas. Qual tipo é você? Lucas 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Você é um desses? Considera-se, você se confia em você mesmo? Você é o bom? Você é o perfeito, né? E você, irmãos, geralmente pessoas que são muito justas, pessoas muito corretas, tem que tomar cuidado para não julgar os outros com a sua própria régua, sabe? Tem que tomar muito cuidado, né? Então, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um é fariseu e outro é publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, não orava para Deus, orava para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, né? Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí o outro é o publicano ali, né? Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o pecador, né, o publicano, este desceu justificado para a sua casa e não aquele fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por isso, irmãos, qual é a nossa atitude? Nossa atitude é ter espírito aflito e abatido, e que ama a sua palavra. Sabe que nós sabemos que não somos nada, né? Nós não somos capazes de fazer nada, mas nós amamos a palavra, confiamos no poder da palavra, não é isso, irmãos? São esses que o Senhor precisa. Bom, aí Isaías 66, versículo 2, vocês estão também, né? Eu estou usando muito isso, né? Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, ou humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra, e que tem amor reverente à minha palavra. Irmãos, é nessa condição que queremos permanecer, sempre humilde, sempre com espírito abatido e triste, aflito, né? Sabendo que não é capaz, mas por outro lado confia na palavra, ama a palavra do Senhor. Então cada um deve examinar os seus atos e não criticar os outros. Irmãos, vocês sabem que toda comparação gera competição? Se você começa a se comparar, mas por que aquele irmão, aquela irmã está sendo tão usada pelo Senhor, pela igreja, pelos outros? Será que não estão me enxergando na igreja, né? Eu sei fazer melhor do que ela. Irmãos, não tenha esse sentimento na igreja, né? Hoje, Paulo disse, né, nós devemos levar cargas uns dos outros. Vamos para o versículo 6 então, de Gálatas 6, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Irmãos, esse é um princípio, né? Se você recebe o benefício espiritual, né, daquele que instrui você, né, faça-o participar também, né, todas as coisas que se refere até mesmo às coisas materiais, às riquezas materiais, né? Esse é um princípio espiritual para aqueles que recebem benefícios espirituais na palavra, contribuírem com bens materiais a quem o instrui. Próximo versículo: não vos enganeis, de Deus
não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você sabia? Tudo que você faz hoje em vida, tudo vai resultar em alguma coisa que vai ficar para a eternidade, ou para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, irmãos, cuidado com o que você semeia. O que é semear? Semear significa fazer as coisas enquanto estou em vida. Enquanto este corpo aqui respirar, irmão, você, não sei se você sabe, tudo que você fizer enquanto o seu corpo está vivo é uma semeadura. Você está semeando, você não sabe, mas você está semeando. Um dia você vai colher. Se você semear na imersão, se você semear na palavra, né, acompanhar de perto a palavra, se você semear, né, para o Senhor poder produzir esse raio laser na igreja, energização, né, TCI, cuidando das pessoas, pregando o evangelho, né, e nas ruas como os colportores, né, enfrentando as intempéries da rua, mas, né, cheio de amor em salvar as pessoas, isso é uma semeadura, e você vai colher aquilo. Mas se você também pode semear indiferença a tudo isso, você continua vivendo, né? Eu não tenho tempo, eu preciso ganhar dinheiro, né? Estou muito ocupado, né? Quando eu estiver mais folgado em tempo, eu vou voltar a servir ao Senhor, mas por enquanto não tenho tempo para acompanhar, tal. Irmãos, você está semeando. Irmão, toma cuidado com o que você está semeando. Ontem, depois do café da manhã, nós lá na Cesareia de Filipe, nós sentamos lá no deck do refeitório, e sentamos ali. De repente, é um tempo livre, e de repente juntou, né, um grupo grande de cooperadores em volta ali, né, e o Dídimo começou a fazer algumas perguntas meia capciosas, né, meio né, Dídimo? Meio difícil para eu responder, né? Ele estava me questionando, né? Mas, irmãos, depois, a conversa no final chega ao ponto, irmãos, que nós temos que aproveitar enquanto estamos vivos, porque depois que morrer, irmãos, vai acabar no estado em que você vai se encontrar na morte. Então, enquanto você está vivo, você tem condições de semear mais coisa positiva. Porque quando eu morrer, esse corpo morrer, acabou a oportunidade. O que eu fiz, já fiz. E o que eu não fiz, não vou fazer mais. Vocês entenderam? Tem que semear hoje. Se você semear o quê? Semear para carne, você vai colher, a carne vai produzir corrupção. Você vai continuar vivendo na corrupção. Certo? Mas se você semear para o Espírito, do Espírito, você vai colher vida eterna. E essa vida é eterna, vai ter valor eterno. Em outras palavras, irmãos, o que você semear hoje vai definir o seu nível de estado na eternidade. Você acredita nisso ou não? Lá na eternidade não será tudo nivelado, não. Vai depender do que você semear hoje, tá? Então, se você não quer ser, desculpe me falar em termos de exército, se você não quiser ser soldado raso lá na eternidade, claro, é uma expressão, né? Então, irmão, você tem que semear mais, né? Então você, enquanto está vivo. 1 Coríntios 15. Pode nos trazer um pouco mais de luz. 1 Coríntios 15. Versículo
35, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Como é que vai ficar depois, né? Depois que eu morrer e eu ressuscitar, eu vou voltar com que corpo? Irmão, certamente não voltarei mais com esse corpo, porque esse corpo é matéria e vai voltar para o pó. Veio do pó, vai voltar para o pó. Então, que corpo vou ter? Então, vai depender do que você semeia hoje, tá? Aqui diz assim: insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Uma sementinha você semeia e você não sabe como é que vai ser na ressurreição, porque toda semente que você coloca na terra morre e começa a ressuscitar e produz o quê? Outro corpo. Não é mais aquele grãozinho, aí produz aquela planta, certo? Então, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dá, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Se você quer um corpo, você quer saber que corpo que você vai ter na ressurreição, tá? Então depende do que você semear hoje. Eu estou advertindo vocês. Depois não diga que não foi avisado, né? Então, irmão, não perca tempo. Apacente as pessoas, prega o evangelho, viva a vida da igreja intensamente, viva para o propósito do Senhor, faça a imersão. E tem uma coisa maravilhosa que nós falamos, irmãos: se você não sabe apacentar, não sabe cuidar dos outros, você pode mandar imersão. Essa folhinha de imersão está no WhatsApp, você pode mandar por seus amigos, seus contatos. Olha, eu não sei falar nada de Deus, mas a minha vida transformou depois que eu comecei a desfrutar dessa palavra. Eu quero também que essa palavra ajude você, transforme a sua vida. Eu estou mandando para você, desfruta a cada dia. E depois essa pessoa vai dizer: puxa, muito obrigado, minha vida mudou, minha família mudou, meu casamento mudou. Puxa, essa palavra realmente é Deus falando comigo. Aí você vai falar: você foi ajudado com essa palavra? Então você também pode mandar para os seus contatos, mandar com seus amigos. Irmão, nós vamos dessa forma ampliar, aumentar a permeabilidade entre nós, porque os contatos dele você não tem, então ele tem. E depois ele pode mandar para o outro, ele vai fazer igual com o outro, e outros também vão mandar para o outro. Irmãos, a imersão na palavra não falha, porque a palavra de Deus viva, falando com as pessoas, ajudando as pessoas, tá? Muito bem, então vamos lá, continuar 1 Coríntios 15, versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Também há corpos celestiais há corpos celestiais e corpos celestiais. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas. Até entre as estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Isso, o que Paulo está dizendo aqui? Na ressurreição, nós vamos ter esplendor diferente, nós vamos ter níveis diferentes. E quem define esse nível diferente? Será que Deus aleatoriamente define? Não, depende do que você semeia hoje. Por isso, irmão, não fique só cuidando das coisas materiais, ganhando dinheiro, trabalhando, né? Achando que com isso está ganhando muita coisa. Irmãos, você está perdendo tempo de semeadura. Vamos semear, vamos semear. Ó Senhor Jesus. Pois assim também a ressurreição dos mortos semeia seu corpo na corrupção, que enquanto está vivo aqui, né? Ressuscita na incorrupção.
Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, irmão, não me diga depois que não avisei, né? Então, vamos aproveitar hoje para semear para a vida eterna, semear para o Espírito. Vamos cuidar das pessoas, vamos pregar o Evangelho, salvar outras pessoas, carregar cargas das outras pessoas, e o Senhor aliviará a nossa carga e nos dará descanso. Ó Senhor Jesus. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Irmãos, devemos aproveitar todas as oportunidades, irmão, para fazer o bem a todos, levando a bênção de Abraão a todas as famílias da terra, pregando o evangelho do reino nas ruas, usando a ferramenta TCI, tropas, capitães e intendentes, para abençoar as pessoas com o Espírito prometido, fazendo operações vem e vê, e com o contato telefônico através da missão família, promovendo a multiplicação e a consolidação na igreja. Irmãos, isso é uma semeadura. Vamos semear? A família da fé, irmãos, é a igreja, e todos os da fé, sejam judeus, sejam gentios, em Cristo somos todos da família de Deus. Não há circunciso ou incircunciso, todos somos da família de Deus. Isto está em Efésios 2, versículo 19. E Paulo então fala as suas palavras finais. Versículo 11: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. O que quer dizer isso, irmãos? Paulo, ele tinha provavelmente um problema nos olhos, na vista, uma enfermidade que se manifestou na sua primeira visita na Galácia, né? Isso está descrito em Gálatas 4, 13 e 15, eu já li para vocês, né? Provavelmente esta carta, a partir daí, por causa do problema da vista, a carta está sendo escrita por meio de algum auxiliar, né? Algum secretário ou algum escrivão que o ajude a escrever a carta. Então, essa carta deve ser uma carta ditada por Paulo, mas no final, para autenticar que essa carta vem dele, é dele, então ele fez questão de terminar a carta escrevendo com seu próprio punho. Então, como tem problema na vista, escreve com seu próprio punho letras grandes. Entendeu? Letras grandes. Então, veja com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Versículo 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Irmãos, por causa desse versículo, eu resolvi, irmãos, falar mais sobre a situação da igreja em Jerusalém, por que surgiram os judaizantes e por que a igreja em Jerusalém mudou de forma, né, daquele começo maravilhoso e de repente, né, para a liderança de Tiago, e no fim dezenas de milhares de judeus da igreja, todos eram zelosos da lei. Então alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque, irmãos, se eles, como no começo, Pedro e os 11 apóstolos, continuarem a serem radicais, a pregar em nome de Jesus, na sua morte e ressurreição,
e nada falando sobre a lei, sobre a prática da lei, sobre a circuncisão. Irmãos, esse foi um grande motivo da perseguição. Como se dissesse, vocês da igreja estão abandonando os costumes de Moisés. Coisa que mais prezamos é a circuncisão e a observância da lei de Moisés, e vocês da igreja estão abandonando isso e pregando esse Jesus aí, né, e da sua ressurreição, que nós nem sabemos se é verdade. Irmãos, por isso que eles, por causa dessa pressão dos judeus, eles cederam à pressão. Se eles voltarem a pregar circuncisão, alivia a pressão. Vocês entenderam? Por isso, irmãos, por isso que Paulo fala, onde está? Capítulo 5, versículo 11 de Gálatas. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Quer dizer, se Paulo deixasse de pregar a cruz, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, irmãos, e voltasse a pregar a circuncisão, não teria mais nenhuma perseguição. Mas Cristo terá morrido em vão. A cruz de Cristo não vale para nada, não é isso? Então, irmãos, ou você escolhe não ser perseguido e jogar fora a obra de Cristo na cruz. Portanto, irmãos, aqui, né, esses judaizantes constrangem os gálatas a circuncidarem, porque eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem da própria carne. Irmãos, não confiar na cruz que extermina nosso velho homem e nos leva a viver no Espírito em novidade de vida. Irmãos, essa vida é muito abstrata. É mais fácil, irmãos, ter uma regra para seguir, não é isso? É mais fácil ter uma lei para seguir, né? E ter sinagogas para ensino da lei. É muito mais fácil do que a gente aprender a viver no Espírito. Irmãos, é uma artimanha de Satanás, né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, a cruz, se você tirar a cruz de Cristo, irmãos, não há igreja, certo? Não há a vida no Espírito. Deus não consegue mais fazer a sua obra, né, no Novo Testamento. Mas graças ao Senhor, Paulo foi fiel, né, foi perseguido, ele foi morto por isso, mas, irmãos, hoje deixou para nós a pureza da verdade do Evangelho. E hoje, né, nós seguimos esse caminho. E na cruz de Cristo, irmãos, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que mundo é esse? Claro que você pode entender esse mundo como mundo do pecado, mundo da imoralidade, né? Mundo de amar a riqueza. Mas, irmãos, Paulo está se referindo, o contexto aqui é questão dos judaizantes que queriam levar os gálatas de volta à prática da lei e abandonar a cruz de Cristo. Então, irmãos, que mundo é esse? É um mundo religioso. É um mundo, né, que aparentemente está fazendo o homem guardar a lei de Deus, tentar agradar a Deus pela sua própria carne, mas, irmãos, ainda enreda o homem no sistema do mundo. A religião, há um departamento do mundo que chama departamento religioso. Irmãos, Cristo morreu para nos desarraigar desse mundo perverso. Logo no capítulo 1 de Gálatas, Paulo fala sobre isso. Então, irmãos, pela cruz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não tenho nada que ver com esse mundo sistematizado e nem dessa religião dele, pois nem a circuncisão nem a incircuncisão é alguma coisa, mas o ser nova criatura ou nova criação. Senhor Jesus, ser a nova criação, irmãos, é ser o novo homem,
Efésios 4, dá uma olhada em Efésios 4, versículo 24. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por quê? Primeiro ele fala, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Mas se você voltar para a prática da lei, esse velho homem continua vivo em você e continua levando você a concupiscência, corrompendo-se, né, em você pelas concupiscências do engano. Mas se você, né, viver no Espírito, você passa pela cruz, o velho homem seu morreu e você vive em ressurreição, em novidade de vida. Irmãos, o que vai acontecer? Você vive no novo homem, na nova criação, tá? E também em Senhor Jesus. Vamos lá, acho que eu vou terminar por aqui. Tem outras coisas, vou deixar para depois. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Então, onde eu estou, hein? 16. E a todos quantos andarem de conformidade a esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Irmãos, quem são esses que querem andar nessa regra? Que regra é essa? Não é regra da lei, não é regra da religião. Essa regra é a regra da vida, desse ritmo do céu, desse andar estoiquel, levar-nos todos, irmãos, ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, unidos de alma e o mesmo sentimento, e nós todos andamos numa marcha, no mesmo ritmo, em ciclo, como o exército celestial. Nós estamos todos marchando nessa regra, né? Todo mundo na mesma cadência. Irmãos, essa regra celestial que vai executar a obra de Deus. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto a mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Irmão, nós somos de Jesus. Nós não pertencemos a mais ninguém. Você sabe que são as marcas de Jesus? Porque Paulo fala assim, naquele tempo, os escravos são comprados. E assim como hoje se compra gado, você compra um gado e você marca o gado, certo? Isso aqui pertence a mim. Então, cada escravo comprado recebe, como é que fala? Com ferro quente, tá? É colocada uma marca, não sei que lugar, talvez aqui ou aqui no braço, algum lugar, é queimado. E aquilo fica a marca para sempre. Irmãos, Paulo fala, eu tenho a marca de Jesus, eu pertenço a Jesus, eu sou servo de Jesus, eu não sirvo a esse mundo, não sirvo a minha própria glória, nem para a minha própria obra, eu sou escravo de Jesus. Você é assim? Você tem a marca de Jesus? Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vocês perceberam que aqui Paulo chama os Gálatas de irmãos. E ele é chamado também ele é tratado também de irmão. Irmão Paulo, os demais são irmãos. Não é que nem hoje, né? Cheio de títulos. É papa, é cardeal, é arcebispo, é bispo, né? Reverendo, é sacerdote, é isso, aquilo, irmãos. Irmãos, na igreja não tem hierarquia. Na igreja, irmão, nós somos todos irmãos. Temos a mesma vida,
só que colocados por Deus em funções diferentes, somos membros diferentes, cada um tem a sua função, mas não passamos de irmãos. Eu sou irmão de vocês, vocês são meus irmãos, nós somos irmãos. Ninguém é hierarquicamente superior. Não tem isso na igreja. O homem que criou a hierarquia, o homem que criou, todo um sistema, de posição diferente. Mas entre nós, irmãos, nós temos a vida de Deus, somos irmãos, entre nós, porque nós somos da família de Deus, todos temos a vida de Deus. E a graça de Deus, Senhor Jesus, seja, irmãos, com vosso espírito. E o espírito foi criado pelo fôlego de vida, em Gênesis 2:7, que Deus soprou sobre o homem. É o órgão criado por Deus como um vaso para receber Deus. Se a gente viver, irmãos, pelo Espírito, que está vivendo dentro do nosso espírito, que contém o Espírito de Deus, irmãos, todo o nosso caminho será seguro. Vamos continuar vivendo no Espírito. Não se esqueçam de semear para a vida eterna, semear para o Espírito. Irmão, não perca tempo. Enquanto você está vivo, ninguém sabe o dia da sua partida. Irmãos, eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou viver muito tempo. O Senhor é que sabe. Portanto, irmãos, aproveite o dia de hoje. Vamos semear. Semear para o Espírito, semear para a vida eterna. Amém. Deus é Jesus, Senhor. Sanbonani Ninjani. Hi everyone, how are you? My name is Amelia. I'm from South Africa, and my daughter, she's in Denmark. She was the reason that I'm here today with my brothers and sisters. She was aborted a year ago at Denmark by Brother Raphael. When they approached her, they told her that, can we pray for you? Then she said yes. And during that time, she was going through some problems there. She wasn't okay. But then when they came and prayed for her, she became okay. And then she called me and told me about the brothers. And Brother Raphael called me after and give me contact to our brothers and sisters, so that we become one body in Christ, circulate the word of God, read the word of Immersion, share it, because it's a very prophetic word. When they aborted her, and she told them that my mom loves so much about this missionary thing. Then they came for the conference for the first time in Africa. There was a big conference for 3 days, and I was able to attend it. I was so happy. The experience was so excellent when they were in one body of Christ, all of us circulating the word of God, calculating the word. That was so awesome. I was so happy. And I'm proud that the Spirit of the Lord led me to them. Even today, I'm still here at GPC in Johannesburg, in Bryanston. Amen. Thank you, Lord Jesus. Oh, my Lord. Oh, my Lord Jesus. Amen. Hallelujah. It was a great experience, and I love to be here. I love them. I love their spirit. They circulate the word. They love one another. The love that they've shown me from the very first time I met them, it was so extraordinary. It was the love of Jesus that surpasses all understanding. Thank you, Lord Jesus. Amen.